Bom dia! Edição da Cor do Dinheiro do dia 21 de setembro do ano da graça de 2021. O meu nome é Quimio Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para lhe analisar a economia e a política nacionais e tudo aquilo que se passa lá fora, nomeadamente aqui ao lado em Espanha, que nos diz que nos diz respeito a nós. Olha, acabo de ter uma daquelas decisões assim de revelação. Ia fazer o programa ali fora e ainda bem que não fui, porque começou a cair uma carga d'água. Bom, antes de irmos à edição de hoje, quero só lembrar que sexta-feira, dia 23, vamos ter o regresso, portanto é o programa mensal, Corporate Vision. Ou se quiser, Corporate Vision, onde nós fazemos a melhor informação fiscal e financeira em Portugal. Sexta-feira, 12 horas. Não se esqueça, eu, José Pedro Farinha, vamos voltar com o programa mensal. Segundo ponto, agradecer a quem esteve presente e a quem acompanhou por streaming ontem o encontro que uma parceria com a Cor do Dinheiro tem com a AGEAS por causa do encontro com as ordens profissionais. Ontem debatemos um assunto muito importante. Metemos lá a ordem dos economistas e a ordem dos engenheiros por causa destes charilhos que está a haver do ponto de vista de fuga de informação e o hacking. Particularmente situações gravíssimas como as da TAP, como a fuga de informação sobre militar, nomeadamente do âmbito da NATO, que ocorreu nas últimas semanas, com especialistas que sabem mesmo o que estão a dizer. Muito obrigado a quem esteve presente e muito obrigado a quem acompanhou o programa em streaming. Bom, antes de irmos também ao programa de hoje, vou só lembrar que o Think Tank de ontem, onde nós analisámos a situação económica e financeira portuguesa barra política, já está disponível. Novamente, uma brilhante análise do Jorge Marrão e de Joaquim Aguiar, cada um com a sua área sobre o que está a passar. Vale a pena ver, está disponível no Facebook e vai estar no YouTube também. E antes de irmos ao programa de hoje, eu queria mostrar-lhe uma manchete. Eu, nas últimas semanas, não tenho feito referência aos jornais espanhóis. Mas não quer dizer que lá não vá lá. O problema é que nós temos tanto manancial de informação em Portugal que às vezes não dá para ir ali ao lado em Espanha. Mas estava aqui a olhar para o jornal El Economista, aqui antes de ontem, e está a ver aquela parte que eu subraiei, como dizem em espanhol, como eu destaquei. O mercado espera que o Fed, o Federal Reserve Bank, que é o Banco Central americano, coloque as taxas de juros em cerca de 4% até o final deste ano. Eu vou repetir. Às vezes de manhã a malta ainda não está a pensar muito bem. O Federal Reserve Bank está com um esforço claro de penalizar a economia se for preciso para controlar rapidamente a inflação. O Sr. Jerome Powell não quer ficar na história como o Arthur Burns, que era o presidente da Reserva Federal nos anos 70, na primeira metade dos anos 70, primeira metade não só, e que deixou a inflação descontrolar-se. Pergunta: isto não devia estar a ser alvo de debate a sério em Portugal neste momento? Por causa do impacto que isto vai ter. Espera aí, o Fed não manda na Europa, no euro. Pois não é bem assim. É que o BCE vai ter de ir atrás do Fed. Nem a propósito, a senhora Lagarde, que se senta em Frankfurt, ontem veio admitir que a inflação vai ficar elevada durante mais tempo do que o previsto. O previsto por quem? Por aquela cabecinha tonta dela e de quem no BCE deixou de descambar isto. Percebe? Isto significa o quê? Duas coisas. Primeiro, o euro não pode continuar a desvalorizar-se como está a acontecer contra o dólar. Por uma razão muito simples, que qualquer pessoa percebe, que é importa-se a inflação. Se são precisos mais euros para comprar bens e serviços denominados em dólares, isto quer dizer que o preço fica mais caro. Percebe? Aliás, uma boa parte da inflação que nós temos neste momento, estamos a falar de inflação subjacente, ok? Na Europa, deve-se à desvalorização em relação ao euro. Portanto, o BCE vai subir as taxas. Isto devia ser o grande debate neste momento em Portugal. Não. O debate é como é que vamos ajudar este e aquele.
que é um incentivo errado, percebe? Não é isto que devíamos estar a discutir. Bom, eu hei de voltar a este assunto, está prometido. Segundo ponto, é óbvio que a senhora Lagarde e o BCE falharam redondamente nos últimos anos na sua tarefa de controlar a inflação. Meaning, colocar os preços a flutuar entre 0% e 2%, que é aquele intervalo que a generalidade dos economistas acha que não prejudica a economia. Primeiro, não induz uma deflação, que é de descidas de preços, mas ao mesmo tempo não põe os preços a crescer de forma descontrolada. Este intervalo de 0% e 2% é uma coisa que é comumente aceito como um intervalo tolerável para a subida de preços, subida generalizada de preços, que é isso que quer dizer inflação. Portanto, a senhora e a rapaziada que lá está falhou redondamente neste objetivo. Andaram a dormir na forma. E agora vamos pagar por isto. Para aqueles mais distraídos, que não percebem nada de política monetária, uns não têm que perceber, outros não percebem mesmo, isto é assim. Os bancos centrais só têm este objetivo. Não é as histórias das climáticas, não sei quantos, que é uma coisa inacreditável que o Fed inventou nos últimos anos. Não é essa a preocupação. A preocupação é controle de preços. Ponto. Foi esta independência dos bancos centrais depois da Segunda Guerra Mundial que propiciou o crescimento fantástico que alguns países tiveram. Os Estados Unidos, a Alemanha, sobretudo estes dois, que são, digamos assim, um pilar da independência da política monetária. Bom, onde é que isto nos leva? A uma situação muito grave. É que, como agora perderam a credibilidade, vão ter de fazer mais subidas e mais pronunciadas do que teriam de fazer se estivessem atentos. Percebe? Bom, e sabe o que isto quer dizer? Aposto singelo contra dobrado. Vai haver uma recessão na Europa. Havemos de voltar a isto. Último ponto. O esforço da Comissão Europeia para colocar um limite ao preço do gás, que por sua vez influencia o preço da eletricidade. Se você me perguntar assim, o atual modelo é imaculado? De longe, não. Qual é a solução? É não andarmos a correr, a fazer disparates em cima do joelho. Isto é, porque agora está a subir, eu não posso ir com intervenções pontuais manipular mercados. Este é o defeito da Comissão e da esmagadora maioria dos países, Portugal à cabeça. Nós temos de ter previsibilidade. A economia só funciona com previsibilidade. Quando eu lhe digo assim, no próximo ano vamos ter taxas de juros muito elevadas e dou-lhe o número, este 4%, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, e a Europa vai lá chegar, a gente tem que estar preparado para isto. Mas temos que avisar as pessoas, para as pessoas integrarem isto no seu conjunto de decisões, no seu processo de decisão. Percebe? Na eletricidade é a mesma coisa, no gás é a mesma coisa. A União Europeia precisa de parar e pensar numa reforma estrutural do mercado. Reformas estruturais em cima do calor da lamúria e da urbe não é boa conselheira. Nunca foi. Está a ver? Bom, vamos então aos temas principais de hoje. Hoje isto vai doer a certas pessoas. Inclusive a pessoas de quem eu gosto. Vamos começar com... Não, deste não gosto. António Costa. António Costa é um demagogo e é um populista. António Costa está sob pressão de gente dentro do PS. Os César da vida, as Isabéis Moreiras da vida e uma série deles, para tributar os lucros extraordinários das empresas. Mas António Costa sabe que tem um cutelo em cima, é que já tributa excessivamente. E vai tentando fazer esta ginga-joga de eu estou atento, estou a estudar, mas atenção que o pai desta idiotice, que é a história dos lucros extraordinários, chama-se António Guterres. Aliás, como sabe, António Guterres é o pai de muita idiotice. Nem sei como é que ele chegou àquele lugar e se mantém naquele lugar. Ele é disparates todos os dias. Aliás, viu-se quando o rapaz era primeiro-ministro aqui, era só... Enfim. Eu conheço pessoalmente. António Guterres, ainda ontem nas Nações Unidas, saiu-se com aquela do e tal, temos de tributar os lucros, é imoral, os lucros extraordinários das empresas que estão a lucrar com combustíveis fósseis. Espera aí. Hello? Então a malta quer tributar lucros extraordinários de
Galp, que também já tem ativos renováveis. Da EDP, que tem muitos ativos renováveis. Espera. A Comissão Europeia quer alterar a forma de contabilizar as rendas destas empresas na área das renováveis. Já! Então, veja só a tontice do Guterres. Vamos tributar aquelas que estão a lucrar com os combustíveis fósseis. O problema é que nem todas já estão, ou melhor, nem todas estão a lucrar com combustíveis fósseis. E vamos então o quê? Inventar lucros extraordinários para estas empresas? Esta gente não se recomenda, percebe? Isto é deprimente. O mundo está entregue a estes idiotas. Bem, agora vamos ao António Costa. Ontem, lá numa conferência internacional, não sei das quantas, foi questionado sobre isto. O que é que o nosso primeiro, como se dizia na tropa antigamente, o que é que o nosso primeiro disse? Primeiro, o Dr. António Costa garantiu que Portugal vai apoiar a proposta da Comissão Europeia para tributar, não, pelo amor de Deus, não digam taxar lucros. A comunicação social diz que é da disparate, às vezes, não há taxar lucros. Taxar é uma taxa. Taxa implica contrapartida do outro lado. É tributar lucros. Isto são impostos. Ok? Nos impostos não há contrapartida imediata entre o serviço e o preço desse serviço. Bom, mas o António Costa diz que Portugal está atento à proposta da Comissão Europeia para tributar estes lucros. Bom, então diz assim, veja ipsis verbis, António Costa. Há uma proposta, isto é uma matéria do público, ok? Que eu vi ontem. Há uma proposta agora da Comissão Europeia que será apresentada ao Conselho Europeu, como sabe, chefe de Estado e do Governo. Portugal apoiará a proposta da Comissão Europeia. E eu digo, espera aí, então este gajo disse o contrário há 2 dias ou 3. Bem, vamos continuar. Questionado sobre qual é a proposta de Portugal, este apelo do Secretário-Estado da ONU, devia ser este disparate do Secretário-Geral da ONU, o Primeiro-Ministro começou por referir que esta é uma matéria que o Governo português tem estado a analisar. Por um lado, com a informação que a entidade reguladora fornece sobre a existência ou não desses lucros extraordinários. Não fica por aqui. António Costa, ipsis verbis. Em segundo lugar, é preciso ver em que medida é que o nosso sistema fiscal hoje já não tributa esses lucros. Oh, então espera aí. A gente vai apoiar a proposta da Comissão Europeia. Mas ao mesmo tempo, estamos a analisar. E ao mesmo tempo, é preciso ver se a gente já não vai lá ao bolso daquela gente. Desculpem, isto não é nada. Eu compreendo que o Costa queira fazer estas figuras, não é? Calar a malta. Sejam honestos. Sejam transparentes. António Costa está à rasca porque já sabe que penaliza em excesso as empresas energéticas em Portugal. Eu contei-lhe isto aqui há dias. Vamos lá fazer. Ainda mais esqueci-me de um pormenor. Bom, qual é a taxa de IRC em Portugal? 21,5%. Agora soma-lhe a derrama, uma coisa mal parida, local, autárquica e do Estado. Salta para 31,5%. É a terceira taxa mais elevada nos países da OCDE, mais de 30%. Ok? O José Pedro Farinha, quando faz aqueles programas comigo, costuma dizer até que é superior a isto. Superior a 31,5%. Faz o Corporate Vision. E eu até acho que ele tem razão. Mas vamos pegar nos 31,5%. Agora soma em cima disto a contribuição especial para o setor energético. Eu não me canso de dizer aqui que é inventada pela Troika. Já passaram 10 anos. Essa contribuição extraordinária passou a contribuição ordinaríssima. Sabe quanto é que isto põe a tributação de empresas como a EDP e as outras? Acima de 40%. Mas quer mais. Estas empresas suportam elas, não é o contribuinte, nem é o Estado, a tarifa social da energia. Sabe quantas pessoas são abrangidas por isto? Sabe uma coisa? Se você fizer as continhas, que é coisa que o Sr. Primeiro-Ministro não sabe fazer, o Dr. Alexandre Leitão também não, isto é o defeito da malta da Faculdade de Direito, em geral, eu sei o que estou a falar. Eu andei lá, eu sei o que estou a falar. Bom, esta tributação chega quase a 50%. Diga-me lá sinceramente, você acha honesto a empresas que já pagam quase 50% ou mais estar a dizer que lhes vai tributar os lucros extraordinários? Isto é uma conversa de idiota, percebe? Patrocinada pelo Guterres, mas o Guterres sempre foi pai de idiotices. Porquê é que a gente tem que andar atrás daquilo? Está a perceber? Isto é chocante. Bom, vamos lá então para mim. Assuntos principais de hoje.
o Governo reconhece que já não vai aumentar salários para contrabalançar a inflação. Oh! Surprise, surprise! A malta à esquerda do PS, aqui Del Rey. Já não é Rei, não é? Aqui Del Rey, que isto é um escândalo, uma vergonha, estes gajos e não sei quantos. Gente à esquerda do PS. Vocês vejam lá, a gente vai perder o eleitorado, não sei das quantas. Bem-vindos à realidade. A gente costuma dizer, quando não se presta atenção à realidade, esta testa serve de para-choques. Quando a gente estatela contra uma parede de alta velocidade. Pois é o que está a acontecer com o Governo. Tanto vomitaram a conversa do fim da austeridade que agora estão a levar com tudo isto em cima. Bom, você dirá, já falou do assunto. Sim, mas há uma novidade de ontem. A novidade chama-se Falinhas Mansas número 2. António Mendonça Mendes, mais conhecido aqui por Secretário de Estado dos Impostos. Acho que era bom chamarem-lhe estas coisas. Secretário de Estado dos Impostos, ok? Que é para você saber que é o senhor que lhe vai ao bolso quando sempre pode. Bom, o António Mendonça Mendes, ontem num evento que acho que organizado pela CNN de Portugal, com mais não sei quem, já não me lembro, a PwC, acho eu, a consultora, fez um daqueles discursos já, Falinhas Mansas número 2. Não, está tudo bem com os impostos. O choque fiscal nem é preciso. O problema da economia portuguesa não é o choque fiscal. Pois não. As energéticas pagam 50% de impostos, não é um problema fiscal. As empresas pagam 31,5%. Não é um problema fiscal. Não, o problema da economia portuguesa não é esse. Eu prefiro mais, estou mais preocupado com o PRR, que é uma manta onde estão a parir coisas só para o Estado, onde o Estado está a investir o que não investiu nos últimos 7 anos, percebe? À conta dos disparates do António Costa. É isto que este senhor prefere, do que fazer um choque fiscal. Bom, eu não estou surpreendido. Se você está, azar o seu. É que esta gente não se recomenda, mas há muitos anos, percebe? Este senhor já se esqueceu que o PS fez com o PSD um acordo no princípio da Troika, previa baixar o IRC para 17% ao fim de 4 anos. E depois de António Costa, quando lá chegou, roeu a corda. Já falámos sobre isto várias vezes. Bom, mas vamos voltar ao Dr. Mendonça Mendes. Não podemos estar a fazer estes aumentos, nem de pensões, nem... Primeiro temos um problema de sustentabilidade. Olha, mais um que descobriu de um momento para o outro que é um problema de sustentabilidade. Esta gente não tem vergonha na cara, meu Deus. Às vezes apetece-me dizer coisas feias aqui que não posso, porque senão bloqueávamos as redes sociais, além de levar um processo. Esta gente não tem vergonha, é o máximo que eu posso dizer. Esta gente não tem vergonha na cara. Mas além do problema das pensões, diz o referido senhor, que não se pode aumentar os salários de acordo com a inflação, porque isto ia perpetuar a inflação. Hello! É bom saber que malta da Faculdade de Direito, que às vezes que esta cadeira de introdução ao estudo da economia, também há na Faculdade de Direito, e dá chumbos, à atenção do Dr. Alexandre Leitão, ok? É bom ver que a malta faz contas e percebe estas coisas. Sabe qual é o problema da inflação? Lembra-se de eu andar a dizer aqui desde o ano passado, olhem para os anos 70 e para a Itália. Uma coisa chamada scala mobile. Preços sobem, você aumenta os salários. É óbvio que os preços vão continuar a subir. Porquê? Porque os preços só sobem porque há procura em excesso. Face ao produto disponível. Isto qualquer gajo percebe. Até uma dona de casa sem curso de economia percebe isto. Uma dona de casa e um dono de casa, que é para não haver aqui discriminações, ok? Eu também faço dono de casa várias vezes. Bom, está a ver o problema? Então estes gajos acordaram agora? Não, eles não são estúpidos, está a ver? Eles já acordaram há muito tempo. O problema é que o António Costa e a sua gentinha é assim, contam uma história hoje, daqui a 15 dias contra outra, a dizer assim, o mundo mudou em 15 dias. É uma grande tradição socialista, como sabe, não é? António Guterres, não, esse também. Mas José Sócrates fez isto várias vezes, não é? O mundo mudou, estava tudo bem. Até chamava uma comissão de sábios para recomendar investimentos pesados nas obras públicas a semanas de irmos parar ao buraco, está a ver? A semanas de irmos parar ao esgoto. E de repente o mundo mudou em 15 dias. Pois António Costa está exatamente igual. E os seus rapazes. O mundo muda em 15 dias. E depois fazem estas figuras. Já percebeu o que vai acontecer? Já agora deixe-me dar-lhe só um conselho. Se você é funcionário público, pode ter a certeza que vai levar um chimbalau monumental no próximo ano. É que isto não vai ficar pelas pensões. Percebe? E este é o grande ama de António Costa agora. É que tanto vomitou, arrotou postas de pescada, cuspiu para o ar e caiu-lhe no prato agora. Está a perceber? Eu estou deliciado a ver isto. Porque acho que o karma é uma coisa tramada. Mas ele merece-a toda, não é?
Porque andou a dizer que tinha acabado a austeridade. Olha, a austeridade, e ele nem sabe o que lhe vai acontecer, percebe? O que está no horizonte, isto não é cartinhas, nem há aqui bola de cristal, ok? Mas é assim, qualquer idiota que sabe ver números, olha para a economia e diz assim, vem aí uma coisa feia. O seu Presidente da República só descobriu isto agora. E o Primeiro-Ministro também. Mas vem aí uma coisa feia. E ele nem sabe o que lhe vai cair em cima em matéria de austeridade. Aguarde. Bom. Mas sabe qual é que foi melhor ontem do António Mendonça Mendes? Quando ele diz assim, não, os impostos, não, a receita fiscal continua a aumentar, mas apesar da baixa de impostos, oh, Nossa Senhora, esta malta, ele conseguiu dizer isto sem se rir, percebe? Que é uma coisa extraordinária. Bom, vamos para outras guerras agora, que eu tinha prometido falar disto ontem. Pedro Cisa Vieira, como sabe, é uma pessoa de quem eu gosto. Foi meu colega de turma na faculdade. É um tipo inteligente. Só que às vezes acho que é demasiado inteligente. Então, a teoria preferida do Pedro Cisa Vieira é assim: os portugueses não vivem acima das especialidades, vivem abaixo das subespecialidades. Um dia falaremos sobre isto. Mas o Pedro Cisa Vieira mal viu o atual Ministro da Economia dizer que era preciso uma baixa transversal, repare, transversal do IRC, veio logo dizer que não era a opinião dele. As baixas têm de ser seletivas. Eu sei o que é que ele quer dizer. Quando ele era Ministro, uma vez num almoço com ele, e eu digo isto porque isto é público, não estou a cometer-me em confidência. Virei-me para o Pedro Cisa Vieira e disse assim, Pedro, vocês deviam ter juízo e baixar o IRC. E o Cisa Vieira disse-me aquilo que diz publicamente. Portanto, por isso é que eu estou a contar esta história aqui. Isto não faz sentido. E queres ver? E deu um exemplo. Olha, esta empresa paga tanto. Nós negociamos com as empresas que querem investir em Portugal, depois já está a sair de IRC. Hello? Qual é a vantagem disto? Espera, qual é a transparência disto? Eu sei que do ponto de vista de impacto, dependendo dos investimentos, eu dou uma benesse a este e não àquele. Eu não quero isso. Isso é uma falta de transparência gritante. Mas a gente diz, mas se tu reinvestires os lucros, se tu cumprires aqueles critérios, desculpem lá, isso não é nada. Ok? Copiem. Eu tinha um diretor-geral fantástico que dizia assim, Camilo, inventem, inventem quando foi uma coisa extraordinária. Mas copiem quem faz bem. Está a ver? Quem é que faz bem? A Irlanda, 12,5. Está a ver? 12,5 per tutti, que lá vai investir. Percebe? É claro, é transparente, per tutti. Está a ver? Agora, quando me aparece um ex-ministro chateado, incomodado, o Pedro Cisa Vieira está chateado, deixou de ser ministro. Ok? Vamos ser honestos. E agora, tudo que aparece contraria o que ele diz, ele aparece a contradizer. Isto não é nada. Este é que é o ponto. Repare uma coisa. Qual é a vantagem de você dizer às pessoas todas? A taxa de IRC em Portugal, é efetiva, é que depois o Cisa Vieira diz estas coisas. E a taxa efetiva que as empresas pagaram no anterior foi 18,4. Então é melhor dizer que é melhor pôr o IRC a 18,4. Está resolvido. Vamos pôr o 18,4 para todos. É transparente. É quem vem não fica a pensar assim, eu tenho de fazer isto, eu tenho de fazer aquilo para chegar lá. É per tutti. Está a ver? Isto é mais transparente. Mas vamos ao Pedro Cisa Vieira. Sabe qual é o problema de Pedro Cisa Vieira? É o problema de todos os ministros de Economia. Nunca fazem... Aliás, fazem bola. O cargo de ministro da Economia, estou a farto de dizer aqui, não serve para nada, percebe? Zero. Intervir, ajudar, isso é bullshit, está a perceber? Vale zero. Se você pegar nos últimos 10 ministros de Economia que Portugal teve, diga-me o que é que cada um deles fez para mudar a economia portuguesa. Zero. Bola, como dizia o JJ. Bola. Ok? Bem, no caso de Cisa Vieira, deixem-me fazer uma pergunta que eu já lhe fiz a ele também. Desculpa lá, qual é que foi o teu contributo? Não vejo. Eu até sei qual é que foi o contributo. Ele é que deixou nacionalizar, aliás, foi promoção dele, não é? Nacionalizar a IFASEC. É um bom exemplo. Já agora, para você não pensar que eu tinha alguma coisa contra a IFASEC, eu vou-lhe mostrar o que é que diz. Vou-lhe mostrar aqui umas notícias exclusivas de hoje do ECO. Gosto muito do jornal, como sabe.
e é meu concorrente. A EFASEC tem prejuízo de 55 milhões e está em falência técnica. Isto é notícia de hoje do ECO, sobre o primeiro semestre da EFASEC. A EFASEC está em falência técnica. O processo de privatização encontrado pelo Ministério da Economia, onde estava Pedro Cisa Vieira, que fez isto, está a ser discutido em Bruxelas. O comprador, o DST de Braga, que é um potentado, diz que, se houver chatices com a União Europeia, eu não quero meter lá dinheiro. Já viu o problema? Sabe quem é que já pagou os 200 e tal milhões de prejuízo da EFASEC? Portanto, temos que dar ao Pedro Cisa Vieira os parabéns por ter posto mais este encargo sobre os contribuintes portugueses. Está a ver qual é o contributo dos ministros da Economia para a nossa vida? É isto. Isto é uma vergonha, percebe? Sinceramente, eu acho que Pedro Cisa Vieira devia estar calado agora, porque não fez nada quando lá esteve. Nem era suposto fazer. Aquele cargo existe por descarte de consciência. Está a ver? E por vaidade, não é mais nada. Os ministros de Economia não fazem nada. E era bom termos isto como dado adquirido, que é para não cometermos estes erros mais tarde. Espero um dia, quando a direita chegar ao poder, acabe com essa porcaria do Ministro da Economia. Só mais uma sugestão para o Pedro Cisa Vieira e para outros ex-ministros. É assim, quando vier uma pessoa a seguir a eles, que tenha coragem de dizer coisas que eles não disseram, e vou dizer uma coisa, eu tenho que bater palmas ao Ministro da Economia, que eu critico muitas vezes aqui, porque ele já teve a coragem de dizer duas coisas diferentes dos outros nas últimas 2 semanas. Ok? Primeiro, resiste aos lucros extraordinários e à tributação. Segundo, vem dizer que é preciso baixar o IRC para todos. Eu só posso bater palmas. Portanto, o conselho para o Pedro Cisa Vieira e para outros que vierem a seguir nestas coisas é, quando aparecer um novo a fazer uma coisa diferente de vocês, respeitem. Ok? Porque isto faz todo o sentido. Portugal tem uma taxa de tributação muito elevada. E por aqui nos ficamos. 7.100 pessoas estavam ainda agora aí em direto. Quero agradecer. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê, não sabe? É que aquilo que houve aqui não houve em mais lado nenhum. Obrigado, tenham um santo dia e voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Com licença.